estavam precisando esconder para criar todo esse alvoroço em cima de uma história que nunca existiu? Já faz mais de 8 semanas desde que o submarino da Ocean Gate implodiu no fundo do oceano. E a história, a verdadeira história por trás dessa história, a história que não pode ser contada, é muito pior do que nós imaginávamos. Quem diria que depois desse tempo todo, essa história viria à tona novamente? Esse foi certamente um dos casos mais virais e mais enigmáticos de todo o ano de 2023. Foi o caso que parou a internet. Todo mundo só falava nisso durante uma semana inteira. Em 18 de junho de 2023, o submersível Titan, que tinha como objetivo observar os destroços do Titanic, implodiu carregando Hamish Harding, Stockton Rush, Shahzada, Suleiman Dawood e P.H. Nargulet. O submarino era feito de fibra de carbono colada, algo que nunca deveria ter sido feito quando o assunto é a construção de um submarino. Engenheiros e experts do assunto falaram sobre o caso desde o desastre, mas afinal de contas, ninguém tinha falado nada antes porque o submersível estava na sua 5ª viagem para o Titanic. Cada vez que o submersível descia no fundo do oceano, a fibra de carbono ficava ainda mais fraca, até que na 5ª viagem ela não aguentou e ele implodiu de vez. Esse enfraquecimento da fibra de carbono começou na parte onde a fibra foi colada nas partes de metal. E tudo isso aconteceu porque Stockton Rush, o fundador da Ocean Gate e designer da cápsula, queria cortar os custos e maximizar os lucros da empresa. Além disso, ele queria posar de o bilionário inovador. Olha o que ele fez, olha só o feito. Maravilhoso, inovador, fodão, nunca errou. Vocês viram, né? Porque o fato é que tecnologias para descer a essas profundidades já existem, mas são tecnologias extremamente caras e para uso militar. O Titan da Ocean Gate desceu 4 quilômetros no fundo do oceano. O James Cameron, diretor do filme Titanic, esteve em um submarino que desceu a 11 quilômetros de profundidade. Ele esteve no Challenger Deep, que atualmente mantém o recorde de submersível que atinge a maior profundidade no oceano. O design do próprio submersível da Ocean Gate foi criticado por um dos engenheiros de segurança que trabalhavam com o Stockton Rush na empresa. Mas o Stockton Rush decidiu demitir o engenheiro e processar esse engenheiro, ao invés de dar créditos ao trabalho dele. Sabe aquela coisa do eu avisei? Esse homem aí deve estar se achando, né, cheio de razão agora, porque realmente, gente, ele avisou mesmo. De acordo com especialistas, a fibra de carbono é um material terrível para ser usado para essa finalidade, que é a exploração do fundo do oceano. Cada vez que esse submersível entrava no oceano, a carcaça dele ficava mais e mais fraca. A parte louca da história é que Stockton Rush sabia de tudo isso, e por isso, na estrutura do submersível, ele instalou um sistema de RTM, que é Real-Time Monitoring, um sistema de monitoramento em tempo real que emitia um alerta se a carcaça estivesse sob uma pressão considerável, sob uma pressão preocupante. E existem informações vazadas pela Polar Prince, ou seja, pelo navio que acompanhava o submersível da superfície, informações de conversas entre o Polar Prince e o submersível vazaram nessa semana aqui que você está assistindo esse vídeo. E aí, gente, que a história começa a ficar deliciosamente problemática, cheia de mistérios e cheia de conspirações, do jeitinho que a gente gosta aqui nesse canal. Essas informações vazadas do Polar Prince diziam que o sistema de RTM do submarino estava avisando e acusando problemas. O Titan estava descendo normalmente por 96 minutos, quando o primeiro problema começou a acontecer. O sistema
avisou que existia algo acontecendo com a carcaça e houve uma comunicação entre eles, entre o navio e o Titã. E para tentar resolver o problema, eles reduziram a velocidade de descida da cápsula. Nesse momento, a cápsula já estava a 2 quilômetros de profundidade. Para vocês terem uma noção de perspectiva do quanto isso representa, eu tenho aqui uma réplica do submarino. Você vai falar, Carol, isso é um ônibus de Londres. Eu vou falar, não é, isso aqui é uma... Gente, é a réplica, vamos imaginar. Em perspectiva, é igualzinho, ó, olha aqui. É um apontador de lápis. Comprei em Londres, achei tão chique. Nós temos aqui uma réplica, então. Vamos voltar, gente. Vamos concentrar. Isso aqui é uma coisa assim, um propósito de um aprendizado. Vocês, por favor, foquem aqui comigo. Eu não tinha nada melhor que isso, tá? Era isso ou um trem. Isso aqui tá melhor. Pra vocês terem uma noção de perspectiva entre a distância do submarino e do navio, esse aqui, ó, é o submarino, tá? Agora vejam a distância do submarino e do barco principal lá, o barco Sentinela, que passava as informações para o Titã, enquanto o Titã estava a 2 quilômetros de profundidade. Durante esse momento que o Titã começou a dar problema, começou a acusar o problema no RTM, eles estavam tentando fazer a separação do submersível Titã com aquela parte de metal que levava ele. E eles tentaram fazer essa separação várias e várias vezes. E não deu certo. Foram várias e várias tentativas fracassadas e o Polar Prince também estava recebendo mensagens muito confusas da galera que estava lá embaixo. Nos áudios vazados, todo mundo parecia estar muito confuso. Era como se fosse a primeira vez que eles estavam fazendo aquilo, mas não era, era a quinta vez. Era meio que como se todo mundo estivesse ignorando essas mensagens do sistema de RTM. Mas no minuto 9:42, o Titã responde dizendo que o sistema de RTM estava completamente vermelho, indicando que tinha alguma coisa muito errada com o submersível. Foi nesse momento que todos ali dentro do submersível começaram a ver e a ouvir todos os sistemas de alerta piscarem em vermelho ao mesmo tempo, porque a situação já era muito crítica. Eles até tentaram subir para a superfície, porque existe uma outra comunicação que diz exatamente, estamos tentando subir. E foi nessa hora que a comunicação entre o navio e a cápsula da superfície. E foi nessa hora que a última comunicação entre o navio da superfície e a cápsula apareceu. A mensagem final dizia: o leitor do lado A está vermelho, estou trocando para o lado B. Estamos ouvindo mais ruídos na estrutura. Os ruídos que eles estavam ouvindo, gente, era da fibra de carbono se rompendo. Ela estava estalando porque ela ia implodir. Agora vem a pior parte de todas as partes que vocês podem imaginar. Como o submersível estava ficando sem energia para tentar retornar à superfície, os engenheiros acreditam que ele ficou completamente no escuro e começou a descer de uma maneira desgovernada até o fundo do oceano por 900 metros. E foi assim, por causa da pressão e da velocidade, que ele implodiu. E agora você pensa assim, a coisa não tá louca o suficiente. Gente, a coisa tá louca o suficiente sim. Vocês estão entendendo que ele perdeu energia para continuar subindo e aí de repente ele começou a cair em queda livre dentro do oceano por 900 metros e que essas pessoas estavam completamente conscientes lá dentro e que elas viram isso o tempo todo ali, durante 1 minuto mais ou menos que durou essa queda, antes da implosão. Os caras que estavam lá dentro, eles viram isso acontecer, eles viram tudo, eles viram as luzes piscando em vermelho e eles sentiram a queda. Se isso aí não é terror o suficiente, eu não sei mais o que é terror. Então durante toda essa queda, durante toda essa descida, eles estavam conscientes, no escuro, com uma luz vermelha piscando lá dentro, ouvindo sons do estalo da parede de fibra de carbono, e esse terror inteiro foi a última coisa que eles viram na vida deles. Então aquela noção que a gente tinha do eles não sofreram porque simplesmente implodiu, é mentira. A gente acha
que era aquilo porque as informações não estavam vindo, não estavam sendo comunicadas da maneira correta. Mas a partir do momento que as informações foram vazadas da comunicação entre eles, a gente sabe o que realmente aconteceu. E de acordo com os físicos que analisaram o caso, as pessoas que estavam dentro do submersível foram reduzidas a partículas na hora que o submersível implodiu. Vocês estão entendendo o que é isso? Vocês estão entendendo o que isso significa? A pessoa estava no estado físico humano e durante a implosão elas foram reduzidas em segundos, milésimos de segundos, a partículas subatômicas. Por quê, gente? Porque a pressão que existe naquela profundidade tem o poder de vaporizar qualquer coisa em uma questão de milésimos de segundos. E afinal de contas, essa história que eu tô contando pra vocês, a gente já meio que sabe, né? A gente sabe o que aconteceu, essa foi a história mais divulgada durante o mês de junho, só se falava nisso. Mas a parte mais estranha dessa história inteira, e a parte que não faz sentido nenhum, a parte conspiracional, é que a Marinha e a Guarda Costeira captaram o ruído da implosão do submersível embaixo d'água. E a Marinha e a Guarda Costeira estavam em comunicação direta o tempo todo com o Polar Prince. Então, da Marinha e do Polar Prince, todos sabiam o que tinha acontecido. A Marinha e a Guarda Costeira estavam ouvindo esses áudios vazados que eu detalhei aqui pra vocês. Os áudios eu não coloquei aqui na íntegra, porque eles estão em inglês, é só você pesquisar aí no YouTube. Áudios do Polar Prince com a Ocean Gate, que você vai ouvir os áudios na íntegra. Gente, a Marinha estava ouvindo isso o tempo todo. A Marinha sabe o que aconteceu. A Guarda Costeira sabe o que aconteceu. Todo mundo envolvido ali naquela situação sabia que as 5 pessoas que estavam dentro do submersível estavam mortas. Mesmo assim, mesmo sabendo que não tinha mais nada ali, mesmo sabendo que todo mundo foi de arrasta para baixo, ou de arrasta para partículas nesse caso, mesmo assim, a Guarda Costeira, o governo dos Estados Unidos, a mídia dos Estados Unidos, o mundo inteiro, as redes sociais criaram essa narrativa maluca e bizarra que fez o mundo inteiro ficar apreensivo e ao mesmo tempo esperançoso com a premissa de que existiam 5 homens presos no fundo do Oceano Atlântico, presos dentro de um submersível, contando segundos para ficarem sem oxigênio e precisando ser resgatados. E milhões de dólares foram empenhados para um resgate de algo que não existia mais. A Marinha dos Estados Unidos uniu as forças com a Marinha do Canadá, a Marinha da Inglaterra e a Marinha da França. Foram 4 países envolvidos em uma busca que todo mundo sabia que não tinha nada ali. Só quem não sabia era a gente. Só quem não estava recebendo a informação certa, a verdade, era a gente. Mídia, né? Pessoas que estavam impulsionando ainda mais essa história baseado nas informações que estavam vindo da Marinha. Ou seja, foi todo um plano arquitetado para que a mídia e as redes sociais falassem ainda mais disso. Fizessem uma hype imensa sobre algo que não estava acontecendo. O mundo inteiro envolvido numa operação de resgate de pessoas que tinham virado partículas. Não dava nem para resgatar o corpo, gente, para enterrar. Não dava para fazer nada. E a pergunta que fica nesse vídeo é: por quê? O que eles estavam precisando esconder para criar todo esse alvoroço em cima de uma história que nunca existiu? O que de fato essas 4 marinhas foram fazer e usaram essa história toda como pretexto? O mistério permanece, viu? Vocês acham que eu venho aqui com a resposta? Não, gente, eu venho aqui com a dúvida. Eu tô igual a vocês aqui, eu tô tela azul do Windows. Eu acho que nós nunca vamos ter uma verdadeira resposta, uma resposta definitiva do que eles realmente estavam fazendo ali. Mas que tem coisa, tem. Você não acha? Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa história toda. Se você sabia dessas informações. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos aqui do canal. Bye!